é bom e a sua misericórdia precede todo entendimento. Por isso, nessa noite, nós somos abençoados pelas canções que cantamos, para que o seu nome seja exaltado. Queremos agora ser abençoados pela palavra. Por isso, pedimos ao Espírito Santo de Deus que fale ao nosso coração de forma perceptível e audível pelo teu Espírito. Usa a minha vida nesse momento, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo aí de número 13. Está dando um eco, tá vendo? Deve ser o retorno. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Está dando para ouvir legal aí no fundo? Sim? Todos encontraram? Você pode dar glória a Deus quem encontrou o texto aí? Se não tiver Bíblia, tem Bíblia no fundo ali, baratinha, Bíblia top, preço de custo, R$30. Importante você adquirir uma Bíblia. A palavra diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo de número 13: vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Repete assim comigo, por favor. Vocês, mais forte, vocês, nós somos o sal da terra. Eu só quero essa palavra, sal da terra, já é suficiente que eu quero trabalhar. Esse bloco de texto aqui é o próprio Jesus que cita, dizendo que a missão da gente é ser o sal da terra. Parece algo muito simples, porque Jesus refere a isso, e ele poderia ter dado vários exemplos, mas ele foi muito específico em dizer o sal da terra. Ele coloca o sal da terra e a luz do mundo. Dois fatores são importantes. E ele disse que não se pode esconder também uma luz, porque se essa luz estiver escondida, ela não tem claridade, ela tem que ser vista, né? Tem que ser percebida. E onde coloca uma luz, a claridade, a revelação. A palavra luz significa isso: revelação, visão, transformação. Mas Jesus foi categórico em dizer que nós somos o sal da terra. E eu queria pontuar alguns pontos importantes com vocês, pegando essa fala de Jesus e indo depois de outro texto e observando o fator do sal, qual que é a importância. Fala comigo assim, nós somos o sal da terra. Mas por que o sal da terra? Por que Jesus não deu o exemplo de outra coisa? Ele foi categórico em dizer que a gente seria o sal da terra. Queria te mostrar alguns pontos importantes, que o sal serve, né? Qual que é o objetivo do sal. Fala assim comigo, preservação. Uma das virtudes do sal, na antiguidade, para hoje nós não faz muito sentido isso, é que existia uma preservação pelo sal. A carne, para não ser apodrecida, porque não existia eletricidade, não tinha geladeira, então banhava a carne com sal, né, passava uma camada de sal, para que houvesse uma preservação. Então uma carne que estava salgada, o pessoal do norte de Minas conhece muito de carne de sol, né? É uma carne que é o quê? Ela é conservada fora da geladeira. Então o sal, ele tem uma função de ter preservação. É uma das funções do sal. Ele preservava quando não tinha eletricidade. Muita comida foi preservada por causa disso. Quem caça e já caçou sabe que uma carne de caça, naquela época, você pegava uma camada de sal, jogava, colocava a carne de caça em cima, depois vinha com sal, e aí quando fosse consumir, tirava aquele sal, Ramon, e tirava para dentro. Fala comigo assim, purificação. O sal também, ele foi usado muito tempo para poder purificar. Ele era usado para a limpeza de feridas. Quando você lê um pouquinho de história, você sabe que o Brasil, ele foi tomado por Portugal, e diversos escravos vieram
trazidos da África, do Congo, para o Brasil aqui. E muitas vezes, os senhores de engenho, né, castigando ali os escravos que ficavam ali, sendo severo com eles, cortavam as costas, machucavam, e o que eles faziam para poder curar, mas também para poder punir, era passar o quê? Sal. Aí é o famoso banho de sal, para trazer cicatrização. Então, o cara tinha as costas abertas, jogava sal ali para poder cicatrizar, porque o sal, ele também traz purificação, para que não houvesse nenhum tipo de bactéria, para que perdesse aquele escravo. Então, jogava o sal nas costas ali, o banho de sal, com água salgada, para torturar também, e além de tudo, para poder purificar ali, para que não morresse de algum tipo de doença. Então, preservação, purificação. Fala comigo assim, realce de sabor. Você sabia que o sal, ele é um potencializador? Ele potencializa o sabor daquilo que é jogado sobre ele. Ninguém fala assim, não é que sal gostoso, não é? A gente fala assim, que carne saborosa, porque o sal, ele potencializa o sabor do que ele é jogado. Se você coloca ali o sal numa comida determinada, você fala, mas que comida gostosa, que batata gostosa, você não fala que sal gostoso, porque na verdade o sal, ele potencializa o sabor. É claro que o sal tem sabor, mas a função do sal é elevar o sabor daquele produto que ele é jogado. Então ele é um potencializador de sabor. Ele tem sabor? Sim, mas a função dele é fazer com que a comida, ou aquilo que ele foi feito para poder ser jogado ali em cima, realce o sabor, o cheiro. Você vai fazer uma comida e você joga ali alho e sal, o que é que faz com a casa? Perfuma a casa toda de tempero, sim ou não? Mas ninguém fala assim, não, mas que sal gostoso. Ninguém fala isso, porque o sal, na verdade, ele potencializa o sabor das coisas. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que o sal, ele também significa, fala comigo assim, aliança e fidelidade. Vai comigo, por favor, em Levíticos, no Velho Testamento aí, Gênesis, Êxodo, Levíticos, terceiro livro da Bíblia aí no Pentateuco, no capítulo 2, versículo 13. Ele era símbolo de aliança e fidelidade. Em pactos de sacrifício, em pactos de aliança duradoura e incorruptível, porque o sal não se corrompe fácil. Em Levíticos capítulo de número 2, versículo 13, Levíticos capítulo 2, capítulo de número 2, até abri aqui que eu não coloquei aqui, Levíticos 2, versículo aí de número 13, diz o seguinte: tempere com o que, queridos? Com sal, todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o quê? O sal da aliança do seu Deus, está vendo? O sal simboliza aliança. Em todas as suas ofertas, você aplicará o quê? Sal. Então, o sal também era um simbolismo de aliança, de compromisso com Deus, no Velho Testamento. Um outro fator do sal, fala comigo assim, ele é agente de cura. Mais forte, agente de cura. Eu faço isso para vocês interagir comigo, para ser um culto vivo, tá? Então, o sal é um agente de cura. Ele é usado para poder, além de trazer a asepsiação, né, ali a matar a bactéria, ele traz cura também. Os componentes fazem com que a carne se cure, faz com que a carne seja preservada, para que a bactéria não invada. Então ele é um agente de cura. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, para mim, por favor. Não é só na questão medicinal, mas na questão espiritual. Em 2 Reis você percebe isso. 2 Reis capítulo 2, versículo 21. Ele é um agente de cura. A medicina do passado usava sal como um componente para poder ser antimicrobiano, seria o nome certo, né? Que chique, cara. 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Todos encontraram? O texto fala o seguinte, é a parte espiritual. Então ele foi à nascente das águas e fez o quê?
lançou sal nela e disse: assim diz o Senhor, purifique estas águas, não causarão mais morte, e nem deixarão a terra, está escrito o que aí? Improdutiva. Então, ele foi na nascente das águas, lançou sal nela e disse: assim diz o Senhor, purifique essas águas, e não causarão mais morte, e nem deixarão a terra improdutiva. Outro fator importante sobre o sal: no tempo passado, ele era uma moeda de troca. Fala comigo, moeda de troca. O Império Romano usava sal para ser a moeda de troca. Como não tinha moeda em si, o sal era um produto mercantil de troca. O sal também simboliza aliança e sacrifício. Abre comigo em Levíticos capítulo 2, versículo 13. Em Levíticos 2, 13 diz o seguinte: toda oferta dos teus manjares temperarás com o quê? Com sal. Outro fator importante sobre o sal, o tanto de coisa sobre o sal, hein? O sal é símbolo de fidelidade. Por que ele é um símbolo de fidelidade? Porque ele se permanece inteiro. Você pega uma pedra de sal, e agora está comum, né, fazer aquela camada de sal para fazer picanha. Aí você quebra ela, vira aquele sal para churrasco. Ele continua sendo sal? Ele continua sendo sal. Aí você pega o sal e faz como minha mãe faz. Descobriu agora um método de pegar sal de churrasco, tem menos, como é que chama? Sódio, né? Bate no liquidificador e ele vira um pó. Ele continua sendo o quê? Sal. Ele não se perde. A única coisa que acontece com o sal é que ele se torna insípido. Ele perde o sabor, mas ele nunca deixa de ser sal. Entendeu, Jordão? Então, ele é um símbolo de fidelidade. Ou em grãos menores ou em pó, ele continua sendo sal. Outro fator importante que a gente quase não sabe: o sal ele mata também. Ele pode esterilizar uma terra. Vai em Juízes capítulo 9, versículo 45. Juízes, o livro dos Juízes, capítulo 9, versículo 45. Uma situação que Abimeleque faz para que a terra seja destruída. Juízes capítulo 9, versículo 45. Vai entendendo aí, depois vai fechar e fazer muito sentido. Todos encontraram? Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade, olha que interessante, tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade, e ele fez o que depois de ter feito tudo isso? Espalhou sal sobre a terra, sobre ela. E todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de El-Berite. O objetivo dele ali era deixar a terra improdutiva. Ele invade e joga sal sobre a terra para que a terra ficasse improdutiva. Você pega uma água, por mais que seja potável, você jogou sal sobre ela, o que acontece com ela? Ela se torna ruim. Então o sal tem esse poder também. Outro fator importante: o sal, quando se tornava insípido, que é o que Jesus fala com sal insípido jogado sobre a terra, ele servia para construções de pavimentações de estrada. Então jogava sal junto com um cascalho, porque inibia do mato crescer. Então os romanos tinham o costume de onde passar, pegar sal, jogar com cascalho, porque o sal automaticamente mataria ali ramos de plantas para poder subir. Outro fator importante: o sal é responsável no nosso organismo para gerar sede. Fala comigo, gerador de sede. O sal faz com que você sinta desejo de tomar água. Ele é um gerador de sede. Quem já comeu uma comida salgada, bem chegada no sal, o que acontece imediatamente? Dá uma sede, menino, do cão. Vontade de beber uma água. O sal faz com que você tenha necessidade de tomar água. Agora vai comigo, por favor, em Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Agora vamos casando aqui a inteligência do texto. Nós lemos em Matiahu, Jesus dizendo que a gente é o que, queridos? Sal da terra. Repete comigo, sal da terra. Perfeito. Agora vamos em Ezequiel capítulo 47, versículo 1.
enquanto você vai entendendo e achando, procurando o texto de Ezequiel, Ezequiel é um profeta que vai predizer sobre um fator durante o exílio babilônico. Ele teve visões, e a visão de Ezequiel aqui é para trazer conscientização do pecado do povo e para trazer restauração sobre o povo de Jerusalém. Perfeito? Todos encontraram Ezequiel capítulo 47, versículo 1? Então a gente viu todos os benefícios do sal. Te mostrei tudo que é ponto positivo do sal. O porquê que Jesus diz que a gente é o sal da terra. Poderia pregar só sobre isso, mas eu quero ir em Ezequiel capítulo 47 com você e observar um outro fator do sal. Todos encontraram? É importante você ler aí para acompanhar comigo e saber que se de fato estou falando que está certo. O texto diz o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo, corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o lado leste. Está vendo a palavra leste sendo falada diversas vezes aí? E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste. Para onde que o homem saiu? Leste. Tendo na mão um cordel de medir. Uma trena, né? Seria uma trena para hoje. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Ou seja, a água estava crescendo no templo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já o que, queridos? Um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Vá acompanhando o texto aí. Versículo 6. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Versículo 7. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região de qual lado, queridos? Fala comigo, leste. Descem ao vale do Jordão. Agora, olha que detalhe interessante e riquíssimo. Entram na onde? Então, uma água viva, limpa, cristalina, nasce no altar e deságua na onde aí que está escrito no texto? Fala comigo. No mar. Presta atenção nisso aqui, no mar. Cujas águas ficarão o quê, angélicas? Saudáveis. As águas vão ficar vivas. Então, a água nasce no tempo da visão dele. Rasteira, cresce, pega no tornozelo, calcanhar, depois só para o joelho, depois só para a cintura, depois tem que atravessar nado, e essa água vai para a direção do leste, não é isso? E vai desagar na onde? No mar. Vai entendendo aí. Versículo de número 9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar, terão vida. Então, quando esse rio chega, é que passa a ter o quê? Vida. Então significa que antes não tinha vida nesse lugar onde o rio está indo passar. Está entendendo isso? Chega lá, então vamos entendendo. Versículo aí de número 10. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas o quê? Então a causa de ter vida é porque essa água limpa, cristalina, chegou lá, nesse mar. As águas, e que águas são essas agora que o texto fala? As águas do Mar Morto. Fala comigo, Mar Morto. Se tornarão saudáveis. Agora toda a igreja fala assim: Mar Morto se torna saudável. Perfeito, guarda isso. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Glaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos, os seus pântanos, onde tem vazão de água, onde ela escorre. Cadê aqui no texto? No charco.
não se tornarão saudáveis, serão deixados perfeito. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Agora preste bastante atenção na construção dessa ideia aqui. Ezequiel, nesse texto aqui, que é um profeta, ele está prevendo algo que vai acontecer no futuro. Isso aqui é uma profecia, que dá para poder entender que quando Cristo chegar aqui, voltar a reinar durante o milênio, durante 1000 anos, até o próprio Mar Morto, onde não tem vida alguma, onde não tem peixe, onde não tem raiz, porque lá, a proporção de sal é 10 vezes mais que o mar, vai ter vida. Você pode dar um glória a Deus, você é crente, pode dar um glória a Deus aí? Então quando Cristo vier para cá, no milênio, durante 1000 anos reinando aqui, o profeta Ezequiel está dizendo que até o próprio mar que é morto, que está aqui, vai ser jogado, sair uma água do altar do Senhor, que vai gerar vida nesse mar. O fator importante que eu quero trabalhar com vocês não é o mar em si, é o sal. Porque esse mar aqui, ele se transformou, o Washington Costa, em morto pelo sal. E quando você olha para Mateus capítulo aí de número, qual que eu li com vocês? Mateus capítulo de número 5. Você percebe que, dizendo que Jesus disse acerca da gente, que nós devemos ser o quê? Sal da terra. E depois ele fala sobre a questão da luz do mundo. Interessante para você ver. Os benefícios do sal, a quantidade de coisas que tem. Mas quando você olha para o acúmulo do sal, que é 10 vezes mais do que um oceano, você olha ele dentro de um rio, o acúmulo, a quantidade 10 vezes mais, faz com que o lugar onde esse sal esteja fique morto. Mas quando você vai para Mateus, você vê Jesus dizendo: vocês devem assumir o papel de ser um sal da terra. Parece um pouco contraditório, se você observar, sim ou não? Porque de um ponto Jesus está dizendo, vocês têm que ser sal da terra. Aí quando você olha para a profecia de Ezequiel, você percebe que no milênio, Ezequiel está dizendo que Cristo vai vir para cá reinar durante 1000 anos na terra, com o seu povo, e eu vou estar nesse movimento aqui, você vai estar também? Aí diz que nesse intervalo, o lugar onde não tem nenhuma árvore, não tem nenhum peixe, porque o texto fala sobre isso, não tem nada, esse lugar vai ter vida, quando Cristo estiver aqui. Mas o que eu quero destacar com você é que o sal está ali. O sal que Jesus disse que a gente tem que ser, é o mesmo sal que Ezequiel está vendo a visão dele, acerca do reinado de Cristo no milênio aqui, durante 1000 anos. E o que eu aprendo com você sobre isso aqui? Eu aprendo algo muito importante, queridos. Eu aprendo algo que meu pai sempre me ensinou a vida toda na caminhada cristã. E que talvez foi o motivo, ou é o motivo, que fez com que eu permanecesse na fé e não desviasse. Algo que eu aprendi há muito tempo atrás, que se encaixa perfeitamente nesse contexto do texto de Mateus capítulo 5 e de Ezequiel capítulo 48. Fala assim comigo: equilíbrio. 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 Dá para entender esse equilíbrio? O que é o equilíbrio? Quando você olha para Mateus, você diz, e você percebe que Jesus nos disse: vocês têm que ser o sal do mundo. O sal que tempera, o sal que cura, o sal que transforma, o sal que mata a sede, ou gera a sede nas pessoas acerca de Cristo. Quem está me entendendo? O recado de Cristo é esse. Vocês são o sal da terra. Vocês precisam fazer com que as pessoas sintam sede de mim, ou seja, através da sua vida. Nós precisamos mostrar Cristo para as pessoas de uma proporção que elas tenham mais sede da palavra de Deus. Ou seja, você falando e a pessoa: cara, deixa eu aprender mais sobre Deus. Quem está me entendendo? Esse é o recado. Vocês precisam ser o sal da terra, o sal que traz temperança. Quando há divergência, a gente chega e resolve o problema, a gente traz paz para o lugar, uma paz que ninguém consegue entender. Quando Jesus em Mateus diz sobre a questão de ser sal da terra, diz sobre a questão de purificação, é preservação da carne,
é fazer com que a carne dure há mais tempo, não perca. Quem está me entendendo que o quão precioso é isso aqui? Quando você olha para Mateus e vê Jesus dizendo que a gente é o sal da terra, você repara que Jesus está dizendo sobre a questão de você ser uma pessoa temperada, ter tempero, potencializar o crescimento do outro, porque a função do sal é essa, não é seu destaque, não é o seu melhor, é potencializar o outro. Mas quando você olha para Ezequiel capítulo 47 aqui, você percebe que a proporção de sal em grande quantidade trouxe morte. E eu queria destacar com vocês esse ponto aqui, que é importantíssimo de ser visto. Quando nós estamos numa proporção elevada de ter muito sal, sabe o que a gente faz? A gente mata. Ao invés de trazer vida e mudança, nós acabamos trazendo morte. Quando a proporção de sal é alta naquele ambiente, ao invés de trazer pacificação, a gente traz a confusão. Quando a intensidade do sal é muito alta, porque quando você olha para o Mar Morto, e aqui o texto fala do Mar Morto, você percebe que a quantidade é tão elevada, que nenhum bicho sobrevive lá, não existe pescaria lá, não existe rede lá, não existe plantação lá, porque o texto de Ezequiel é profético em dizer que depois, quando esse rio que sai do altar do Senhor chegar no Mar Morto, aí passa a ter plantação, aí passa a ter árvore frutífera, aí passa a ter ramificação, porque até então esse mar é morto. A única coisa que esse mar tem é sal em grande quantidade. E aqui entra um destaque muito importante: equilíbrio. Você pode dizer a palavra equilíbrio aí? Equilíbrio. Eu percebo e tenho percebido que o excesso de sal traz mais morte do que vida. Eu tenho percebido que o excesso de sal faz com que a pessoa tenha mais resistência do que sede de aprender mais. Você pode dar uma glória a Deus aí? Eu estou falando alguma heresia aqui. O excesso de sal, ao invés de trazer uma cicatrização, faz é torturar o outro. Porque se o sal é jogado dentro de uma água, e ele é chacoalhado e joga na ferida, ele estanca a ferida. Mas você pega a mão de sal e enche de sal e taca na ferida, você traz a perturbação para o outro. O que eu queria falar com vocês nessa noite aqui, nesse culto, que Deus está me direcionando? Um cristão que se torna duro, inflexível, sem misericórdia, ele se torna como o mar morto. Ao invés de trazer vida, ele acaba matando o lugar onde poderia ser um potencial de vida. É por isso que a nossa vida, como crentes em Cristo Jesus, tem que ser uma vida em que a gente traga temperança aos lugares que a gente chega. É por isso que a nossa caminhada em Cristo Jesus, nós precisamos ser, sim, agentes de transformação, mas não numa proporção em que eu mato o outro ao invés de trazer sede nele sobre Cristo. Quem está me entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Para um lado, tempera. Para um lado, Cristo nos diz: seja o sal da terra. Para o outro lado de Ezequiel, o mar que tinha vida transforma em gelatinoso pela quantidade de sal que tem nele. Você percebe que o erro não está no sal. Você percebe que o erro está na quantidade, na proporção, na intensificação do sal. Jesus não está dizendo algo absurdo quando nos convida a ser sal. O convite é: olha, aonde vocês chegarem, sejam temperados, que as pessoas possam ver rastros de mim em vocês. Para onde vocês chegarem, que haja transformação, que haja equilíbrio, que haja mudança, que haja transformação, que haja algo diferente, que as pessoas possam ver que vocês não são insípidos. Mas quando você olha para Ezequiel, você percebe que o sal está ali, matando um mar, onde poderia ter vida, onde poderia ter animais, onde poderia ter plantação. Aí só quando Cristo volta no milênio, pela profecia, é que esse mar que é morto novamente, transforma em vida. Sabe o que eu aprendo nessa noite, queridos?
de forma muito clara, a gente não precisa salgar muitas coisas, não. A gente tem que só ser temperado. A gente tem que parar de medir a nossa vida espiritual com a vida do outro. Cada um tem um relacionamento com Cristo de um jeito que você não sabe, que é pessoal. Você pode dar uma glória a Deus aí? Só que o erro nosso, eu falo o erro da igreja universal. A igreja universal não é a El Shaddai, a igreja de Cristo universal, onde pessoas congregam em vários lugares, São Paulo, Brasil, fora do Brasil. O erro nosso é que a gente às vezes não é equilibrado, derrama sal demais, ao invés de trazer vida, sabor, sede, fica gelatinoso, fica pastoso, fica difícil o contato, a ponto da vida ser acabada por ali. O que eu quero destacar nessa noite com vocês? Temperança. Você é crente em Cristo Jesus, mas olha aqui para mim aqui. Existem pessoas que precisam conhecer o amor de Deus que não conheceram ainda como você, e elas nunca vão enxergar pela sua ótica, porque elas não tiveram um contato que você teve. Então eu preciso, não é o Washington, expulsar essas pessoas. Eu preciso mostrar para elas que existe um amor que nos amou de uma forma extraordinária. Eu preciso fazer com que o pecador, sim, tenha consciência do pecado. Mas eu não tenho que pegar o pecador e matar o pecador, porque não há graça na morte do pecador. Não há sacrifício, não há benefício em perder o pecador. Nós queremos que o pecador seja limpo pelo sangue de Cristo, mas nós queremos que o pecador sirva a Cristo também, junto com a gente. Você pode dar um glória a Deus nessa igreja, para encher de glória a Deus aqui esse lugar? Porque se nós não analisarmos na perspectiva da vida de Cristo, como diz o texto em Mateus, a gente cerca as pessoas de entrar no reino de Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 13. Melhor, vai comigo em Mateus capítulo 23, versículo 4. Mateus 23, versículo 4. Quando a gente salga demais as coisas, o que acontece é isso aqui em Mateus 23, 4. O que o texto fala? Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Isso aqui é sobre os escribas e os fariseus, que ficam na porta do templo impedindo para que os homens possam se arrepender. Aí é uma fala voltada a escriba e fariseu. Mas se fosse olhar pela perspectiva do sal, são pessoas que, ao invés de trazer sede para o outro, de conhecer a Cristo, a potencialização de sal é tão alta que mata o outro na porta de ter amor por Cristo. Olha aqui para mim, você que está aqui na igreja aqui hoje, servindo a Deus aqui, você, eu, nós fomos chamados para poder temperar a vida das pessoas através do amor de Cristo. Eu e você, nós não fomos chamados para poder matar as pessoas. Nós não fomos chamados para poder distanciar as pessoas de Cristo. É por isso que a reta justiça pertence a Deus. É por isso que Deus é muito categórico em dizer que Ele é o justo juiz. Porque se dependesse da gente, talvez, a gente castigaria na mão o outro, puniria o outro na mão. Se dependesse da gente, às vezes, ao invés de estender a mão como um ato de misericórdia, dizer, vem cá, vamos caminhar juntos, você errou, você tropeçou, eu vou apontar o erro do outro, como se isso fosse o amor de Cristo em nós. Olha aqui para mim, fomos chamados para ser o sal da terra, mas numa proporção equilibrada.
Deu para entender? Fomos chamados para ser o sal da terra, para gerar sede nas pessoas de Cristo Jesus, mas não para poder acusar a fé de ninguém. Talvez se você não conhecesse a Cristo, você seria o agente da outra fé. Quem está me entendendo? Talvez se você não fosse alcançado pela graça de Cristo, talvez você seria a pessoa que está fazendo de forma errada. Mas como o amor te alcançou e te amou, Ele te escolheu, te trouxe, o seu ato, o meu ato de fazer não é matar a fé do outro no sentido de distanciá-lo, mas mostrar para ele que existe um Deus que perdoa pecados, que restaura, um Deus de nova aliança, um Deus que ressignifica a vida do outro. Quem está me entendendo? O erro não está no sal, o erro está na quantidade do sal que é posto. O erro não está em ser crente em Cristo Jesus. O erro está quando eu passo a não ser só crente, quando eu subo a escala da santarrice, quando eu olho para o outro, para o Ramon, e olho para o Ramon com o olhar que ele é mais pecador que eu, quando eu olho para o Bruno e acho que o Bruno é menor do que eu na fé, quando eu olho para aquele que começou a chegar hoje, caminhar com Cristo, ele é inferior a mim, porque começou hoje, eu tenho anos na igreja. Isso é destemperança. Quando alguém chega na igreja e quer ter a vida transformada, e eu olho com o olhar de julgamento para ela, essa é a quantidade de sal em quantidade para poder matar. Mas Deus é fiel, porque Ele dá uma visão para Ezequiel dizendo o seguinte, que mesmo que o mar seja morto, em algum momento haverá ali frutificação. Quando as águas cristalinas saírem do altar, vai chegar naquele rio, naquele mar que está morto, vai desaguar e vai ter água viva ali. Isso aqui simboliza algo importante. Cristo é especialista em transformar vidas, mesmo que eu e você às vezes salga as coisas, mesmo que eu e você às vezes age de forma injusta com o outro. Ele vai levantar alguém, Ele vai usar a vida de alguém para que aquele mar ali morto volte a ter vida novamente. Olha aqui para mim, sal da terra, mas um sal equilibrado, um sal com o pé no chão, um sal que aproxima as pessoas de Cristo. Amém, Claudemir? Um sal que salga, mas não uma proporção de ficar com sede para poder matar o outro de sede. Um sal que gera no outro o desejo e a necessidade de conhecer um pouco mais. Não aquele sal, nossa, chegou ele aí, ele é crente, um cara enjoado, um cara chato, desrespeita a fé de todo mundo, é inconveniente. Quem está me entendendo agora no português bem claro? Ofende a fé dos outros, desmerece a fé do outro, fala mal de religião do outro, como se só a dele fosse a certa, a santa, a perfeita. Você acha que a gente vai ganhar quem para Jesus assim, irmãos? Quem vai se converter ao Evangelho? Se a gente chega no lugar e a gente é tido como inconveniente. Quem vai ser alcançado pelo amor da graça de Cristo, se nós que somos agentes, ao invés de trazer tempero, graça sobre a vida do outro, eu trago é ranço, eu trago é morte, eu trago é resistência. O problema não está no sal, o problema está na quantidade do sal que é colocado. O problema não está em pregar sobre o amor de Cristo. Talvez o problema é a forma como eu prego sobre o amor de Cristo. Quem está me entendendo? Se eu chego para alguém e falo assim, fulano, se você não virar crente, você vai para o inferno, você vai morrer, vai queimar no lago dos infernos fogo. É verdade? Se não tiver Cristo Jesus como Senhor, é verdade. Só que ao invés de eu trazer essa pessoa para perto, eu vou fazer com que ela tenha ranço de mim ou medo, ou sirva a Cristo por medo. Mas se eu chego na pessoa e falo, fulano do céu, deixa eu te falar com você uma coisa, eu conheço um amor que mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Eu agia dessa forma, eu pensava assim, comecei a ir para a igreja, comecei a orar, e logo as coisas foram alinhando na minha vida, e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É diferente? É bem diferente. Eu trouxe foi tempero sobre a vida do outro. Eu não matei o outro com sal em excesso. O erro não está em buscar ser justo, ser reto. O erro é medir com que a minha régua pareça com que tudo aquilo que eu enxergo seja aquilo. O erro não está em buscar ter uma vida santa. O erro é olhar para a Angélica e achar que ela é menos santa que eu.
O erro não está quando eu busco crescer espiritualmente falando. O erro está quando eu olho para o outro que chegou hoje e acho que ele tem menos contato com Cristo do que eu, que ele chegou hoje. Mas talvez ele tenha muito mais contato, intimidade que eu. Estou há anos sentado nessa cadeira aqui. Quem está me entendendo? Por isso que eu quero dizer para nós aqui nessa noite hoje, é que sejamos o sal da terra, mas uma proporção equilibrada. Amém? Você é crente em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus. Mas a gente tem que salvar mais gente. Mais pessoas precisam conhecer sobre o amor de Jesus. A graça te alcançou, mas vai alcançar mais gente também. E é para isso que nós estamos aqui. A salvação, sim, foi pelo sacrifício na cruz do Calvário, mas tem mais gente que precisa ser alcançada pelo sacrifício na cruz do Calvário. Você consegue entender que a gente precisa ter o papel de fundamental de Mateus capítulo 28? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é trazer mais gente para esse corpo de Cristo Jesus. E como é que a gente faz isso? Sendo equilibrado. Nem demais para poder matar, e nem de menos para não transformar em insípido. Nem demais para poder salgar e matar o outro de pressão, e nem de menos para não gerar sede. Uma quantidade equilibrada. Uma quantidade em que eu consiga trazer sede de mudança, e não sede de rejeição. Numa proporção que eu consiga fazer com que o outro aproxime mais de Cristo, e não crie resistência com o Evangelho. Quem está me entendendo o que eu quero dizer? Nós somos o sal da terra. Assuma a sua posição de sal, sendo um tempero equilibrado em Cristo Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Sabe uma coisa importante que a gente precisa ter? Equilíbrio. Você nunca erra por ser equilibrado. Você nunca vai errar se, nossa, fulano de tal é tão equilibrado. Você não vai errar por isso. Quando alguém é tido como o inconveniente, o chato, o que as pessoas falam sobre ele? Que ele é o quê? Desequilibrado. Ele não tem equilíbrio emocional. Ele não tem gestão das suas emoções. Ele é alguém desequilibrado. Ninguém que prega o evangelho falando do amor de Cristo de forma sábia é tido como alguém desequilibrado. Ninguém que chega num ambiente, Ramon, e começa a trabalhar ali e comporta direito naquele ambiente, é tido como desequilibrado, como o cara que sobra, como o cara que dá defeito. Mas todo mundo que se excede nos seus feitos é tido como o quê? Desequilibrado. Por isso que a palavra tem que rodar sobre a nossa cabeça é equilíbrio. Salomão foi muito sábio em dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e debaixo da terra. Há tempo para tudo. Você pode curvar sua cabeça e vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração para o Senhor, porque às vezes, querendo fazer o certo, como diz Paulo, a gente acaba fazendo o errado. Talvez a nossa justiça demais, a nossa forma de levar a vida com Deus, faz com que a gente haja com o outro de forma injusta, de forma pesada. Não há graça nenhuma em perder os filhos, os pequeninos na fé. Não há sentido algum em eu ser salvo e meu irmão do lado não ser salvo por causa da quantidade de sal que eu carrego dentro de mim. Por isso que nessa noite nós queremos pedir ao Senhor uma coisa sobre nós: o tempero, o equilíbrio do Teu Espírito sobre nós, para que a gente possa gerar sede no outro de conhecer o Senhor, e não rejeição no coração do outro de conhecer o Senhor, para que quando as pessoas possam nos ver, sintam mais desejo de ouvir sobre Jesus pela nossa boca, e não olhe para nós com sentimento de rejeição, com sentimento de deixar de lado, com sentimento de o cara chato, a mulher chata, o inconveniente. Deus,
nos faça ser homens e mulheres equilibrados no teu reino, para que não sejamos frios demais, mas também não sejamos quentes à proporção de queimar alguém. Sejamos também morno, não. A palavra diz em Apocalipse sobre vomitar o que é morno, mas que sejamos temperados na medida certa. Tudo que é mais prazeroso é comer uma comida bem temperada, é comer uma comida bem feita, mas também é ruim, Senhor, comer uma comida com excesso de sal, porque o sal vai potencializar o sabor daquela comida. Por isso, nada mais justo é do que sermos temperados no Senhor. Por isso, derrama sobre nós hoje o equilíbrio do teu Espírito Santo. Derrama sobre esse homem e essa mulher equilíbrio, para que ela seja e ele seja um instrumento na mão do Senhor de salvação, de transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Você foi abençoado essa noite?